Bem, nessa aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre as funções quadráticas, certo? Ou também conhecidas como função de segundo grau. Então a gente tem uma f de x com lei de função x ao quadrado mais 2x menos 4. Se a gente inserir aqui na entrada logo embaixo, a gente tem esse gráfico, certo? Então, a partir disso, o que a gente pode analisar e entender sobre as funções quadráticas? As funções quadráticas têm dois coeficientes, o coeficiente angular, sempre que está junto com x, ou seja, x ao quadrado, se não tem nada antes do x, o valor do coeficiente é 1. E o coeficiente linear, ou também conhecido como termo dependente, sempre é o número que vem sozinho. Nesse caso, então, o menos 4. E cada coeficiente tem uma função. O coeficiente angular define a inclinação da reta. Como o coeficiente é positivo, então a função é crescente e a concavidade ela é para cima. Concavidade é essa abertura na minha curva, chamada de concavidade. O coeficiente linear, assim como nas funções do primeiro grau, é o ponto onde intercepta o eixo y, ok? Então, eu tenho aqui o eixo y, aonde o gráfico está passando é no valor do coeficiente linear. Nesse caso, então, ele passa no menos 4. O ponto de mínimo. O ponto de mínimo também é chamado de vértice, o ponto do vértice, certo? O vértice é esse ponto maior ou menor da função, dependendo da inclinação. Como a nossa função é crescente, a concavidade vai estar para cima, então esse vértice vai ser o ponto mais baixo do meu gráfico, da minha função, certo? A gente sabe que esse gráfico ele é chamado de parábola. Nas funções do primeiro grau, o gráfico, estão lembrados, é chamado de reta, é uma linha. Agora, no gráfico das funções quadráticas, ele é chamado de parábola, essa curva, ok? Essa curva também tem dois zeros da função, podendo ter até dois. Lembram? Quando a gente trabalha a equação do segundo grau, se o meu delta for positivo, eu tenho duas raízes. Se meu delta for nulo, eu vou ter uma raiz. E se meu delta for negativo, eu não vou ter raiz real. Ou seja, o gráfico não vai cruzar o eixo x. Não quer dizer que não existe um gráfico. Tudo bem? Então a gente tem que o vértice, ponto mais baixo, tem coordenada menos 1 em x, menos 5 em y. Então o menor valor da função é menos 5. É o ponto mais baixo que o gráfico possui. Certo? Então a gente tem no gráfico dois zeros da função, ponto de vértice e o ponto que intercepta o eixo y, também conhecido como coeficiente linear. A gente tem as coeficientes, cada um com as suas funções. Para encontrar, lembrando que para encontrar os zeros da função é só igualar a função a zero e resolver a equação. Sugiro que resolvem por delta e Bhaskara. As raízes, nesse caso aqui, tem valor menos 3,24 e 1,24. Então tem uma raiz no lado negativo e uma raiz no lado positivo, certo? Dependendo da equação, pessoal, vai me dar uma fração quando a gente aplica Bhaskara. Aqui no nosso software, o GeoGebra, ele dá tudo em decimal, certo? Ele arredonda esse valor em decimal. Ele já me dá esses dois valores. O que falta fazer, então? É só fazer a análise do sinal. Lembram que função? Eu tenho coeficiente, zero da função, o gráfico, e agora, aumentando uma característica do gráfico, tenho o vértice da função, certo? Que nesse caso é chamado de ponto de mínimo,
porque é o menor valor que a função pode assumir. E só falta fazer a análise do sinal. Para fazer a análise do sinal, em vez da regrinha ser cama, a gente separa em duas partes, maca, cama, certo? Eu tenho meus dois zeros da função e eu vou fazer a análise do sinal como se a gente fosse fazer numa função de primeiro grau. Qual que é o valor do coeficiente? 1, positivo. Mesmo que positivo, positivo. Contrário de positivo, negativo. Mesmo que positivo, positivo. Então a gente pode assumir que antes do 3,24, então antes desse zero da função, a gente tem que a função é positiva, ela está indo para cima, certo? Entre menos 3,24 e 1,24, então no meio aqui, eu tenho que o meu y ele é negativo. Então, entre as duas funções, a função está para baixo, olha. Toda negativa. E depois de 1,24, a minha função ela é positiva. Então, para x maior, para x depois de 1,24, a nossa função volta a ser crescente. Como o gráfico é uma parábola, se ela intercepta em dois pontos, ou seja, dois zeros da função, eu vou ter duas partes com o mesmo sinal e uma parte com o sinal contrário. Podia ser as duas negativas e o meio positivo. Quando eu só tenho uma raiz, tanto a parte esquerda como a parte direita vai ser o mesmo sinal. Ele vai assumir o mesmo valor. Ou os dois lados vai ser crescente, ou os dois lados vão ser decrescentes. Então, revisando, a gente tem a lei da função, coeficiente angular, que define se a reta está para cima, se a parábola, a concavidade está para cima, ou se for negativa, a concavidade vai estar para baixo. Coeficiente linear, ou termo independente, define o ponto que intercepta o eixo y. O gráfico ele é chamado de parábola. O vértice é o maior ou menor valor da função, certo? Coordenadas do vértice são fórmulas, pessoal. Então, dê uma olhada no material que enviei para vocês. Aqui no software, ele já te gera isso, certo? Você não precisa aplicar nenhuma fórmula. É só determinar o ponto que está mais baixo aqui e fazer a análise do sinal. Se eu não tivesse esse gráfico mostrando para a gente, eu teria que fazer essa reta, certo, do eixo x, ter os dois zeros da função e o coeficiente angular. Lembra, regrinha da análise sinal. Maca, cama. Mesmo sinal de A, contrário sinal de A. Ok? Bem, pessoal, a gente tem um segundo exemplo, que seria uma f de x definida por menos x ao quadrado mais 5x menos 6. O mesmo procedimento, eu vou inserir ela aqui na entrada, vou copiar como ela é escrita aqui na entrada, vai me gerar o gráfico dela. O que a gente já pode observar do gráfico? Tenho dois zeros da função e eu tenho o coeficiente linear. Já deveria ser bem claro esses três pontos. Onde cruza o eixo x é os zeros da função. Onde cruza o y é meu coeficiente linear, certo? Então vamos lá. Primeira coisa que eu posso notar. O coeficiente angular da minha função, quem está com x ao quadrado, é o menos 1. Ou seja, agora eu tenho um coeficiente angular negativo, certo? E o coeficiente linear é sempre quem está sozinho, não tem letra junto com ele. Valor menos 6. Se é menos 6, ele vai cortar o eixo y no valor menos 6. Ok. Se o meu coeficiente angular ele é negativo, se ele é menor que zero,
A função, então, ela é chamada decrescente e tem a concavidade para baixo. Concavidade é essa abertura na curvatura, certo? Então, essa abertura vai estar para baixo, certo? Coeficiente linear, menos 6, então corta no ponto 0, menos 6. 0 em x, menos 6 em y. O gráfico, como a gente já vimos, é uma parábola, ela é uma curva chamada parábola. O vértice seria o maior ponto da minha função agora, já que a minha concavidade está para baixo. Esse vértice é chamado de ponto de máximo. Se eu estivesse não trabalhando num software, eu teria equações, fórmulas para me chegar no ponto do vértice. Nesse caso, ele vale 2,5 em x e 0,25 em y. Então, ele anda para a direita 2 casas e meia e sobe 1/4 de uma casa. Ok? Então, a gente tem a lei da função, coeficiente angular linear, os zeros da função. Para mim achar os zeros da função, delta e Bhaskara. A função do coeficiente linear, a função do coeficiente linear, o gráfico, o vértice, que é o que muda um pouquinho agora para as funções quadráticas, que eu tenho um ponto a mais um ponto fundamental e notável na função quadrática. E só falta fazer a análise do sinal da função, certo? Lembrando que a regrinha para fazer análise do sinal da função é ma-cama. Maca, cama. O ma significa mesmo de A e o k, contrário de A. Qual que é o valor do meu A? Negativo. Mesmo sinal de negativo, negativo. Contrário sinal de negativo, positivo. Mesmo sinal negativo, negativo. Quais são minhas raízes? 2 e 3. Ok? O que eu preciso para me fazer análise sinal? As duas raízes, o coeficiente angular e lembrar da regrinha, ma-cama ou maca-cama. Escrevendo isso, então, matematicamente, para x menor que 2, os valores antes de 2, olha como é que está a função. Está para baixo ou está para cima? Está para baixo. Então, o nosso y é menor que 0. É negativo. Entre 2 e 3, como é que está a nossa função? Para cima do eixo x. Então, a nossa função ela é positiva. Escrevendo isso, para x maior que... Ficou contrário aqui, perdão. Para x maior que 2 e menor que 3, temos que o y é positivo. Ele está para cima do eixo x. E quando o meu x for maior ou depois do 3, a minha função volta a ser negativa. Depois do 3, ela está para baixo de novo. Escrevendo isto, para x maior que 3, para x depois de 3, temos que y é negativo, ou seja, y é menor que 0. Bem, pessoal, esses são todas as informações, todos os dados que vocês precisam saber sobre função do segundo grau, certo? Ou as funções quadráticas. Se a concavidade for para baixo, eu tenho ponto de máximo. Se a concavidade está para cima, eu tenho ponto de mínimo, ok? Eu espero ter ajudado vocês. Estamos utilizando o software porque, se vocês querem analisar uma questão rapidamente, é mais fácil vocês entrarem no software, digitar a função e fazer essa análise através do gráfico. É bem mais prático do que fazer isso tudo no papel, certo? Bem, aguardo vocês até a próximo vídeo. Até mais.